Olá, queridos, parabéns por terem dedicado uma parte do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no caminho certo. E o texto de hoje está em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilha, né? Pela graça nós somos salvos, e o meio pelo qual nós somos salvos é a fé. E hoje eu quero pontuar com vocês algumas características da fé. E algo que eu aprendi é que existe diferença entre fé e crer. A fé, ela sempre vai ser crer, sempre vai ser acreditar. Mas o crer, o acreditar, nem sempre é sinal de fé. E aí a gente vai pegar alguns outros versículos como exemplo. Lá em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em Marcos capítulo 16, versículo 16 diz assim: Quem crer e for batizado será salvo. Então esses dois versículos estão falando sobre crer, sobre acreditarmos, e está falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Quem acreditar que Deus enviou o seu Filho e que Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar a vida eterna, essas pessoas serão salvas. E esse quem crer está voltado para um acontecimento do passado, está voltado para algo que Jesus já fez por nós lá no passado. Quem acreditar que essa história aconteceu, que ela é real, que é realidade, essas pessoas serão salvas. E aí a Bíblia usa o crer nessas colocações. Mas quando nós lemos o versículo que é o texto base do nosso devocional de hoje, que está em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, está falando sobre uma salvação que é futura, está falando sobre nós sermos salvos naquele grande dia. E aí a gente já começa a ligar a palavra fé com o futuro, enquanto nós ligamos a palavra crer com o passado. Quem crê que algo já foi feito, será salvo. E por meio da fé, nós somos salvos. Quando Deus fez a promessa a Abraão de que ele seria pai de multidões, Deus estava falando sobre algo que aconteceria no futuro. E então, Abraão teve fé de que Deus haveria de cumprir aquela palavra que ele liberou. Então a fé, ela está relacionada a algo no futuro, enquanto o crer está relacionado melhor com algo que já aconteceu no passado. E com isso eu trago uma reflexão para a gente. Será que o que a gente está chamando de fé não é simplesmente um acreditar? Será que nós não chegamos em um ponto em que nós acreditamos em tudo o que Deus fez, em tudo o que Deus faz com as pessoas que estão à nossa volta, mas nós não acreditamos naquilo que o Senhor prometeu fazer conosco no futuro? Porque se nós estamos crendo dessa forma, nós estamos apenas crendo, nós não estamos usufruindo da nossa fé. A fé, ela está relacionada ao futuro. Se eu creio, se eu tenho certeza, convicção, com todas as minhas forças, de que Deus fará aquilo no futuro, acerca da minha vida, acerca das promessas que Ele colocou sobre mim, ou acerca da minha salvação, então não é fé. E aí a Bíblia diz: pela fé, Abraão creu. Por meio da fé, nós somos salvos. E essa fé nós vimos ontem que ela é gerada através da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós cremos em tudo o que Jesus fez por nós, em tudo o que Deus faz. Mas muitas vezes nós olhamos para a nossa pequenez, para as nossas debilidades, para as nossas dificuldades e pensamos: não tem como eu ser salva naquele grande dia. Não tem como o Senhor me poupar naquele grande dia, porque eu peco muito, eu erro muito, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas nós precisamos ter fé, ter certeza de que nós seremos salvos naquele grande dia. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Nós precisamos nos agarrar a essa fé. E quem gera isso dentro de nós, essa fé, é o Espírito Santo, que gera em nós
Essa fé salvífica é o Espírito Santo que nos dá a segurança de que o sacrifício na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz foi o suficiente. O Espírito Santo gera em nós essa segurança da suficiência daquilo que Jesus já fez. Então o Espírito Santo ele nos traz essa segurança de que há esperança para nós, de que naquele grande dia, pela graça, nós seremos salvos. Então que hoje nós exercitemos a nossa fé, que hoje nós meditemos na palavra do Senhor, permitamos que o Espírito Santo venha consolidar e firmar essa nossa fé dentro de nós, de forma que nós não tenhamos mais dúvidas acerca da nossa salvação, que nós mantenhamos firmes a nossa fé e a nossa esperança de vida eterna que foi nos dada gratuitamente. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque os teus caminhos são lindos, são perfeitos, são mais altos que os nossos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos feito refletir acerca daquilo sobre o qual nós temos acreditado. Pai, pedimos que nós não só acreditemos que o Senhor fez e que o Senhor faz na vida dos outros, mas que nós acreditemos que o Senhor tem poder para fazer na nossa, que o Senhor tem poder independente de nós. Que nós acreditemos, Senhor, que o sacrifício de Cristo por nós na cruz foi o suficiente e que é pela graça que nós somos salvos. Que nós confiemos em Ti, que nós confiemos, Senhor, na Tua graça capacitadora que nos aperfeiçoa dia após dia. Que nós confiemos somente em Ti e não nas nossas próprias forças, Pai. Ajude-nos, Senhor, a enxergar com os olhos da fé, que o Senhor traga à realidade tudo aquilo que já nos foi liberado e pela fé nós possamos viver a bondade do Senhor na terra, que pela fé nós possamos contemplar e viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por esse esclarecimento e por esse direcionamento, que nós andemos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória e que, sobretudo, o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse foi o nosso devocional de hoje. Medite sobre isso, tenha fé no futuro e que o Senhor abençoe o nosso dia em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.